Então, a polaridade molecular, como é que ela é obtida, como é que ela é lida? A somatória das forças de atração entre os elétrons, entre os átomos. Se a somatória das forças for igual a zero, a molécula é uma molécula apolar. Se a somatória for diferente de zero, a molécula é polar. Isso tem a ver também com as questões de simetria molecular, mas essa somatória dessas forças entre os átomos, a gente acaba criando uns vetores para a interpretação dessas situações, que nos permitirão, em última análise, verificar se uma molécula é polar ou apolar. Há algumas considerações a serem feitas, como, por exemplo, a de que todo. Falar todo em química é algo tem que ser ousado. Todo CX HY, que é uma representação genérica para os hidrocarbonetos, é apolar. Então, todo hidrocarboneto é apolar por excelência, não tem que ficar discutindo. Algumas coisas no campo desses macetes, né? OH e NH aumentam a polaridade molecular. Então, isso aqui, em termos da leitura da química mais prática, a presença de grupos OH e NH numa molécula favorecem a polaridade daquela molécula. Isso tudo em termos de dicas, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir seguir só pelas dicas. A gente vai ter que fazer a análise das forças interatômicas, de como é que essas atrações eletrostáticas se dão e interpretar isso em termos de sistemas de força. Eu vou colocar aqui duas moléculas lineares que têm o C como centro da molécula. Por isso a importância de reconhecer as geometrias. Então, essa molécula, geometria linear. Ser linear quer dizer, entre esses átomos, o ângulo de ligação é de 180 graus. Entre esses átomos, o ângulo de ligação de 180 graus. Eu não posso abrir mão
da fila de eletronegatividade, gente. Flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre. Aí, cada um de vocês usa uma mnemônica. Eu gosto do folclore brasileiro, do índio sem cueca. Outro que fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Sei lá, coisas das mnemônicas. Aqui, carga negativa. Quem é negativo é devido à maior atração sobre o par de elétrons. E aqui, natureza positiva, menor eletronegatividade. Então, aqui a gente tem a maior eletronegatividade e aqui a menor eletronegatividade. A análise desse sistema de forças aqui coloca que tem uma forcinha aqui, um mizinho, que eu vou chamar de Mi1. O carbono atrai o par de elétrons. Não tão intensamente, mas atrai. A mesma coisa aqui, em que o N atrai os pares de elétrons. Mi2. Vocês que têm mega professores de física poderiam me dizer claramente que aqui a força resultante é diferente de zero se fosse construído um sistema de forças para o HCN. Quer dizer, esta molécula é uma molécula polar por conta de o sistema de forças gerar uma força resultante não nula. A mesma história aqui. Forças de mesma intensidade, só que colocadas a 180 graus. Quer dizer, a somatória dessas forças gera uma resultante nula. Então, a força resultante aqui igual a zero. Quer dizer, esta molécula de CO2 é uma molécula de natureza apolar. Na química, em geral, a gente vai avaliando essas coisas. Por exemplo, quando você vê um BF3, por exemplo. Um BF3. O sistema de forças no BF3 coloca esses átomos em ângulos de 120 graus. Quem estuda um pouquinho de física acaba por saber que forças F1, 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 ou seja, forças idênticas, colocadas a 120 graus, não me peço para falar de cosseno, não sei o que e tal,
mas eu sei que a somatória dessas forças será igual a zero. Portanto, esta é uma molécula apolar. Como regra geral, também tem que falar um outro item para vocês. Moléculas polares são hidrossolúveis. Ou seja, são solúveis em água. E têm maiores P e PF que moléculas apolares com pesos moleculares semelhantes. Então, quando você comparar duas moléculas, sendo uma polar e uma apolar, e os pesos moleculares forem semelhantes, a molécula polar terá maior ponto de ebulição, certamente. É possível quantificar essas cargas aqui para fazer esses cálculos. Eu sou um fã incondicional do sistema PET Colorado, do simulador PET da Universidade do Colorado, e nos simuladores do PET aparecem esses valores numéricos, inclusive dizendo qual é o somatório dessas forças, sim. É possível, inclusive, dizer que a polaridade da molécula tem a ver com essa situação da maior ou da menor força total do nosso sistema total de forças. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade da ligação, quanto maior o resultado desse somatório, mais polar é a molécula. Então, tem algumas considerações que nós acabamos mencionando em função desses valores numéricos. Aqui, com a fila de eletronegatividade, eu tenho basicamente uma situação qualitativa. Eu vou dar um exemplo para vocês nesse sistema. Lembrando sempre que em ciência, fundamentalmente em ciência de ensino médio, nós temos que parametrizar as coisas. Quero comparar, por exemplo, essas moléculas aqui que são semelhantes. Qual será que é mais polar? Aqui, o cloro, vamos dizer, puxa o par de elétrons.
tem um Mi1. Aqui o flúor puxa o par de elétrons. Eu já estou tentando jogar com a intuição para vocês. Vou chamar de Mi2. A diferença de eletronegatividade é maior entre o flúor e o hidrogênio do que entre o cloro e o hidrogênio. Portanto, o Mi2 é maior do que Mi1. Esta molécula é mais polar do que aquela. Isso é um critério de polaridade. Comparar uma outra. Água e sulfeto de hidrogênio. Se vocês recordarem as forças intermoleculares, Mi1, Mi1. Eu coloquei o vetor no sentido oposto. Só dizer que, do ponto de vista da física, isso os caras acabam fazendo a mesma, né? Só para não gerar dissabores, eu vou colocar no sentido correto. Quem puxa o par de elétrons é o O e não o H. Quem puxa o par de elétrons é o S. Aqui vamos chamar de Mi2. Mi2. Este Mi1 certamente é maior do que Mi2 por conta da diferença de eletronegatividade. Vamos chamar de força resultante 1, diferente de 0. Aqui a força resultante 2, também diferente de 0. Eu posso afirmar para vocês que a força R1 é maior do que a força R2. A água é mais polar que o H2S e o sulfeto de hidrogênio. Uma outra coisa. Substâncias simples são apolares. Exceto o O3. O O3 é uma molécula apolar, perdão, é uma molécula polar de substância simples. A modelagem do O3 tem a ver, basicamente, com essa assimetria molecular. Então, substâncias simples são apolares, com essa distinção para o O3. Nós finalizamos a conversa, basicamente, por aqui sobre a polaridade. A essência é procurar a somatória das forças resultantes. Sempre que vocês
se depararem com essas situações das forças resultantes, nulas ou não nulas. Dica que eu acho que não pode ser esquecida é: presença de grupos OH e NH eleva a polaridade das moléculas sempre. E numa próxima aula eu vou discutir com vocês as forças intermoleculares, de fato, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que são mais adequadas de serem mencionadas, e outras forças.